Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Gustavo. Hoje vamos com uma aula sobre dilatação térmica, né? Na última semana, nós falamos sobre a termologia, né, que é o estudo da temperatura. A gente viu aí o que era a temperatura, né, sua definição, como sendo o grau, né, de agitação térmica das moléculas. E a gente viu também que eu poderia utilizar um instrumento, né, para medir a temperatura, chamado de termômetro, e esse instrumento ele era graduado, ele poderia ser determinado em diversas escalas diferentes. E aí a gente viu 3 escalas que são as principais para a temperatura, né? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Hoje nós vamos começar a ver uma parte muito interessante aqui da física térmica, né? Que é a parte de dilatometria ou dilatação térmica, tá? Então vamos lá, já começando dizendo que a dilatação térmica é um fenômeno que é muito visível para nós. Ele é muito utilizado na construção civil e no nosso próprio dia a dia, tá? O que se trata da dilatação térmica, né? O que é esse fenômeno? Acontece que a dilatação térmica é uma mudança, né? Uma variação no tamanho de diversas substâncias de acordo com a temperatura em que essa substância se encontra, né? Geralmente, se eu aumento a temperatura de um composto, de uma substância, a tendência natural é o tamanho desse corpo aumentar também. Se eu diminuo a temperatura, o tamanho vai diminuir também. Isso é muito importante na construção civil, porque, por exemplo, os blocos de concreto, né, e as armações de ferro nas construções, elas vão sofrer alterações de tamanho de acordo com a temperatura, né? Seja a temperatura do dia ou a temperatura da estação do ano, e isso pode causar rupturas, né, rachaduras nas construções, o que é algo que tenta se evitar, né, na construção civil. Então, é muito comum ver em pontes, né, em estradas, essas faixas de metal aqui, né, que atravessam a estrada, elas são chamadas de juntas de dilatação, que é justamente um espaço que essas placas ali de concreto têm para poder se movimentar, né? Você já deve ter percebido também em alguns fios de alta tensão que eles não são esticados, né? Eles sempre tem uma barriguinha para baixo, né? Eles são, como posso dizer, eles são meio soltos, né? Frouxos, eles não são esticados. Por que eles são mais alongados assim? Porque eles também vão aumentar e diminuir de tamanho de acordo com a variação de temperatura. E aí, para evitar algum rompimento desnecessário, né, desse cabo, algum acidente, eles são feitos com essa folga aí no tamanho, tá? Na sua casa você tem também algum exemplo de dilatação térmica, que é o rejunte, né, entre os azulejos, entre a cerâmica no piso, né? Ele existe ali justamente para cerâmica poder aumentar e diminuir de tamanho de maneira confortável, né? Se você constrói, você pode até fazer o teste na sua casa, bota, né, numa sala aí, coloca num quarto um piso só com cerâmica sem rejunte, só as cerâmicas grudadas, assim, você vai ver que não vai dar muito tempo, essa cerâmica vai estufar ou então vai até se romper, dependendo da variação de temperatura. Isso explica também o fenômeno que é visto nesse GIF aqui. Já ouviu falar para quando você tirar um refratário de vidro quente do forno ou do fogão, você não pode colocar esse refratário numa pedra, tipo granito ou no mármore, né? Porque senão pode quebrar essa refratária. Isso acontece por causa da dilatação térmica também. Porque a dilatação térmica, nesse caso, ela não ocorre de maneira uniforme nessa refratária. E aí, por causa da troca de calor e da mudança abrupta na temperatura, isso pode causar o rompimento, né? Aqui o cara não é nenhum tipo de cavaleiro Jedi ou coisa do tipo, né, que passou a mão e derrubou e quebrou. Não, isso foi só uma coincidência. A mesa era de vidro e aí colocaram as comidas, os refratários de vidro ali em cima, ó, muito quentes, todos sem um apoio, né, de madeira ali para colocar na mesa, né, que geralmente a gente coloca quando tem uma panela ou algo muito quente, né. E aí, infelizmente, rompeu, né, acabou aí com o almoço de domingo da família. Nós vamos ver a dilatação térmica que ocorre nos sólidos e nos líquidos, tá?
Nos sólidos, essa dilatação ela pode ocorrer de 3 maneiras diferentes, dependendo da dimensão desse sólido, né? Se ele tem uma dimensão, é uma dilatação linear, em 2 dimensões é uma dilatação superficial e em 3 dimensões é uma dilatação volumétrica. A dilatação linear dos sólidos, ela acontece o seguinte: eu tenho uma barra numa temperatura inicial, no tamanho inicial, aumento ou diminuo a temperatura dessa barra e aí eu vou ter uma mudança no tamanho dela, uma mudança de tamanho ΔL. Esse ΔL ele vai ser igual ao comprimento inicial dessa barra vezes um coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Vale lembrar aqui que a variação de temperatura é o quanto que a temperatura mudou. Se mudou de 10 para 20 graus ou de 10 para 30 graus, por exemplo, a variação de temperatura é de 20 graus, né? É a distância entre os dois. Sempre vai ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. Então, variação de temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então não se esqueça disso, ok? O coeficiente de dilatação linear ele vai depender do material, tá? Vai depender da natureza do material, se é um metal, se é um ametal, se é um óxido de ferro, se é madeira. Cada material vai possuir um coeficiente de dilatação linear diferente. E aí, um fenômeno, né? Onde que eu consigo ver essa dilatação linear dos sólidos? Nos trilhos de trem, isso é muito comum, tá? Esse efeito aqui que está na foto, ele não era para acontecer. Provavelmente eles não colocaram juntas de dilatação aqui, não deixaram uma folga, né, entre os trilhos para eles poderem dilatar. E aí ocorreu esse encurvamento aqui do trilho, né? E aí a empresa vai ter que fazer reparo, enfim, um custo danado, né? Isso culpa dos engenheiros civis aí que não projetaram direito. Dentro da dilatação linear, eu ainda tenho um dispositivo que é muito utilizado em diversas aplicações tecnológicas, que são as lâminas bimetálicas. O que é uma lâmina bimetálica? É quando eu pego uma lâmina de um certo metal e grudo ela, colo ela numa lâmina de outro metal. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lâmina de alumínio e uma lâmina de Invar, que é uma liga de níquel com ferro, tá? O que acontece? Essa lâmina ela vai mexer, né, vai crescer ou nesse sentido ou nesse outro sentido, de acordo com a temperatura, porque os materiais aqui eles vão possuir coeficientes de dilatação linear diferentes. Nesse caso, o alumínio ele possui um coeficiente de dilatação maior do que essa liga metálica. Então, quando a temperatura aumenta, né, maior do que zero, a tendência é que o alumínio aumente mais o seu tamanho, e aí ele vai crescer sobre a outra liga metálica, dobrando dessa maneira. Quando o efeito contrário acontece, quando a temperatura é diminuída, né, o alumínio vai diminuir de tamanho mais do que essa outra liga metálica. E aí essa outra liga metálica vai crescer sobre ele, né, vai se envergar sobre ele, causando esse tipo de movimento aqui. Onde que eu vejo essas lâminas bimetálicas? Por exemplo, pisca-pisca de Natal. Né? Quando você liga ele na tomada, a lâmina esquenta e aí faz com que os contatos se liguem aqui e acenda o filamento da lâmpada. Termostatos também, alguns termômetros de lâminas bimetálicas, geralmente sensores de temperatura são feitos utilizando lâminas bimetálicas, né? Alarmes de incêndio, ou até mesmo um termostato de ferros de passar roupa, também tem lá dentro dele esse tipo de dispositivo. Então é um dispositivo que é muito utilizado, tá? Depois da dilatação linear, nós temos a dilatação superficial. A equação é basicamente a mesma. A única diferença é que agora da linear, né, em vez de eu ter um comprimento, eu vou ter uma área. Então, a variação na área vai ser igual à área inicial vezes um coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura, tá? É importante destacar aqui que, como eu estou falando de área, agora o ΔS e o S0 vão ser medidos em metros quadrados, ok? Onde que eu vejo isso acontecer? Eu já falei, no azulejo. Né? Então aqui estufou o piso, provavelmente o rejunte não foi bem feito. Tá? Dilatação volumétrica, mesma coisa do que a dilatação superficial e linear. A única diferença é que agora eu estou em
3 dimensões, né? Aqui eu vou ter uma variação do volume medida em metros cúbicos, aqui não é metros quadrados, tá? Metros cúbicos, como está aqui. E eu vou ter um volume inicial também. Então, ΔV, variação no volume, é igual a volume inicial vezes um coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Vezes a variação de temperatura, ok? Então, eu vou passar de um volume inicial para um volume final. A variação do volume é o que a gente mede aqui no ΔV. Onde que eu consigo ver isso no meu dia a dia? Já viu que, às vezes, vidro de palmito, azeitona, essas conservas em geral são difíceis de se abrir, né? Às vezes, se você vai colocar lá a força bruta, né, você tem que gastar muita energia para abrir esse negócio. Uma dica simples e fácil de você abrir isso, né, quando você não quer gastar muita energia, é você colocar sobre água quente, né? Porque aí a tampa, que é de metal, ela tem um coeficiente de dilatação volumétrica maior do que o vidro. E aí vai aumentar mais de tamanho do que o vidro. Aumentando mais de tamanho, ela vai afrouxar e é mais fácil de abrir, ok? Eu tenho uma relação também entre os coeficientes de dilatação, entre o alfa, né, que é o coeficiente de dilatação linear, o beta, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e o gama, que é o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, e o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, né? Essa relação é a seguinte, depende muito da dimensão. A dilatação superficial do beta não é em 2 dimensões, então ela vai ser 2 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação em uma dimensão, o coeficiente de dilatação linear. Mesma coisa, o gama, coeficiente de dilatação volumétrica, volume, 3 dimensões, vai ser igual a 3 vezes o alfa. E aqui eu trouxe uma tabelinha, né, o coeficiente de dilatação linear de algumas substâncias, tá? Geralmente nas questões, nos problemas de física, o gama e o beta não é dado, o que é dado é o alfa, e aí você tem que calcular o beta e o gama a partir disso, ok? Dilatação dos líquidos. Aqui é bem rápido, é bem fácil. Os líquidos, eles só vão dilatar em um volume, porque eles só existem em um volume, né? Em 3 dimensões. E aqui tem que tomar muito cuidado, porque tem um peguinha. O que acontece? Todo líquido ele é contido em um recipiente. E quando eu vou calcular a dilatação do líquido, eu tenho que levar em consideração a dilatação do recipiente. Eu não consigo visualizar a dilatação do líquido sem ver a dilatação do próprio recipiente. Então presta atenção aqui. No momento inicial eu tenho esse desenho do meio. Recipiente frio e o líquido frio também. Se eu começo a esquentar esses dois, primeiro o recipiente vai esquentar e aí vai aumentar de tamanho. Quando ele aumenta de tamanho e o líquido ainda está frio, a tendência é o volume do líquido diminuir um pouco. Isso é imperceptível ao olho nu. É muito rápido o que acontece, tá? Mas é isso que acontece. E aí, quando o líquido começa a esquentar, ele vai aumentar de volume e aí ele pode chegar a transbordar também desse recipiente, né? Dependendo da quantidade de variação de temperatura, né, que ocorre nesse processo. E aí, tem uma maneira de eu calcular a variação de volume, né, a dilatação desse líquido, a que realmente acontece. Essa dilatação, que é o ΔV real, vai ser igual à variação de tamanho de volume do recipiente mais a variação de volume aparente, tá, do líquido. Como que eu sei qual é essa variação de volume aparente? Essa variação de volume aparente é justamente a quantidade do líquido que transborda. Então, por exemplo, se meio litro transbordou, então meio litro vai ser meu ΔV aparente, ok? E eu posso colocar isso também em termos do coeficiente de dilatação volumétrica, mas não é muito comum, tá? E aqui dentro dos líquidos, na verdade, eu vou ter também um comportamento anômalo da água, tá? Ela vai dilatar de maneira irregular, diferente dos outros líquidos. A água, entre 0 e 4 graus Celsius, em vez de aumentar o seu tamanho, ela vai diminuir de tamanho, ela vai ficar mais densa. E isso explica por que, por exemplo, lagos congelados se formam, né? O que acontece? Como o gelo possui uma densidade menor do que a água, né? A água, por
por esse comportamento de diminuir o seu volume entre 0 e 4 graus Celsius, vai apresentar uma densidade maior do que o gelo. E aí, quando um lago começa a congelar, aquela água ela não vai acontecer como se fosse com os outros líquidos, né? Ela não vai descer para o fundo do lago, ela vai ficar ali na superfície. E aí vai criar uma camada isolante térmica, que serve como isolante térmico aqui. Ó. Olha no desenho, o cara pescando lá. Eu tenho a superfície do lago a 0 graus Celsius, fora do lago lá, ó, tá menos 10 graus Celsius, só que dentro do lago a temperatura se conserva em 4 graus Celsius, justamente por causa desse comportamento anômalo da água, de em vez de aumentar o seu tamanho entre 0 e 4 graus Celsius, ela diminui, ficando um tamanho menor do que o gelo, sendo mais densa que o gelo. Como ela é mais densa que o gelo, ela vai ficar abaixo e o gelo vai ter a tendência de flutuar sobre a água, tá? E é por isso que quando um lago congela, ele não congela inteiramente, né? Toda a água dele congela. É só uma camada na superfície, tá? E essa camada vai servir de isolante térmico, ok? Tudo bem, gente? Espero que tenha sido claro, que vocês tenham entendido. Na próxima semana nós vamos começar a investigar, vamos entrar no mundo da calorimetria, vamos estudar o calor, ok? Até a próxima!